têm o salário inferior, os mais baixos. Começariam a alocar de baixo para cima, mas que será o contrário, do topo para abaixo. Tenho fé que é mesmo a quem vai bater. Num soldado poderão lhe aumentar 6 a 4 mil kwanzas, a 5 mil kwanzas. Vamos lá ver. Mas que, olhando por aquilo que é o país, e o senhor jornalista disse, a perspectiva de 2026. Estou aqui com meus colegas. Eu não sei, o ano é que mudou, mas as pessoas são as mesmas. As pessoas mudaram, todos vestem branco, até os que mais roubaram também transitaram com... Passamos por uma fase de reflexão, tanto o nascimento de Jesus, comemoramos tanto o nascimento de Jesus. Esta pausa não deu alguma mudança para os gestores e outros que também pensam agora? Senhor jornalista, se vocês, no período da quadra festiva, os que saíram para fazer uma marcha, a solidariedade, a violação, a vítima, a menina, o que aconteceu? Foram travados ou não foram travados? Aquilo ainda no percurso da quadra. Quem mandou mesmo, o ministro que mandou a polícia para travar a marcha, dia antes estava com vestes brancas. Ou ainda não viram? Eu vi. Eu até vi um espetáculo, até um general Furtado dançou no palco, fiz num sítio aí qualquer. Mas que a gente dançar aí, mandaram os polícias para irem travar a marcha de solidariedade, não é? De uma solidariedade sobre a violação da menina. Então, senhor jornalista, não, é aqui onde nós temos que ter uma noção. E por que eu estava a dizer que nada vai alterar? Eu vou aqui partilhar com os meus colegas. Nós, como deputados, estamos a discutir uma coisa que ninguém nos ouve. Ninguém nos ouve como? O orçamento 2026, que é este que daria a consistência, a dignidade aos angolanos, a dívida pública ficou com 45%. A estrutura central, o governo central, só o governo central e a dívida pública ficaram com 74%. As 21 províncias, 74 para 100. Vamos dizer, falta quanto? Não isto. Se for 17, se for 24, se for 18, é que ficou para 20, 21. Haveria novidade, haveria impacto se ele aceitasse, porque a dívida como é oculta, nós não conhecemos, a Assembleia não aceitam declarar na Assembleia onde é que ganharam, com quem. Então é oculta. Se fosse oculta, iríamos usar. O dinheiro da dívida pública iria para as províncias. Não é isto? O dinheiro que está nas províncias iria para a dívida pública. Se fosse um país que quer desenvolver, aqui haveria o desenvolvimento. E vou mais aqui dizer alguma coisa. O da 17 que ficou para as províncias, de janeiro a dezembro, só aloca uma vez. Então aqui piorou, senhor jornalista. Eu estou a falar coisa isto é que é o problema sério desta coisa. E o que está se passando? Isto não estamos a ver só. Não, senhores governadores, todos os governantes provinciais, quando chegam em Luanda, não discutem de pé de igualdade com os membros do governo central. Chegam lá, estão calados. Epa, isso, o bocado que nos deram lá, chega, senão não me exonerar. Nada vai mudar. Aliás, se durante 2022, 2023, 2024, os orçamentos que não apareciam para concretizar a vida dos angolanos, o MPLA guardou nas contas deles, a próxima campanha vai mudar muito cenário, espetáculo. Assim sim, vai mudar. Porque eu até agora estou à procura do dinheiro. O dinheiro não está. Nenhum projeto desde janeiro até hoje deu um passo. Podemos aqui fazermos um trabalho de inquérito, está aqui meus colegas, daqui do debate, vamos subir no carro, vamos começar, eu vou vos mostrar, projeto por projeto, nenhum projeto deu passo.
Então, é para dizer que mudou-se o ano 2026, 2025 para 2026. Mas os atores, as atitudes, o comportamento, começando mesmo pela travar a primeira marcha, porque eu falo aqui, os meus colegas estão aqui. Então, Excelência, você, os outros dão uma iniciativa. Você convoca um encontro de concertação com os ativistas ou com um partido político, não é? Os outros vão em casa conscientes que fomos ouvidos. Então, tudo isso é para clarificar a lei. No dia D, agora como todos os polícias sabem que basta travar uma marcha que aumenta lá uma patente, viram desta vez, surgiu mais um outro idoso polícia que estava a travar também a marcha, porque o outro anterior que travou, o meu irmão Luiz de Castro, aquela marcha, foi para subcomissário. Desta vez apareceu mais um outro, que não vou morrer também sem ter uma patente. Foi lá também. Ao lado da comandante do Kazenga, ele aparecer arrogante número 1 para dizer para mim, eu estou aqui a comandar. Isso agora está uma iula. Por isso, senhor jornalista, eu não estou, peço desculpa, porque nós assim saltamos, eles já nos chamam populista, nós saltamos com aquilo que é a nossa dúvida, não é? E lá em frente eu vou coisa, porque ontem mesmo recebemos o balanço do orçamento, está aqui, eu li quase toda a noite. Meus queridos irmãos, dá para chorar, o país não está bom. Muito bem, obrigado, senhor deputado, por esta nota e saudar mais uma vez aos nossos ouvintes. Tivemos um corte, deu-nos um impasse, perdemos quase 40 minutos, mas ainda assim estamos no ar e desejar a cada um de vós feliz ano novo. Doutor Laurindo, portanto, a nota destes três pontos que constam nosso convívio de aproximadamente 2 horas. Pronto, muito obrigado e quero novamente reiterar que é com enorme prazer fazer parte deste painel. A coragem que tem vindo a ter de nos convidar, isto de facto denota hospitais imponentes. Estamos a falar de saúde que começa nas comunidades, onde as unidades sanitárias tenham mínimas condições de atenderem todos os munícipes que lá vivem. Portanto, e também pensar seriamente na eletrificação dos campos, ou seja, hoje por hoje fala-se muito e pensa-se pouco, portanto, e há pouca materialização da agricultura. Só lhe vou repousar aqui dois exemplos fundamentais sobre a questão do próprio orçamento de 2026. Que para a própria agricultura, aqui, salvo melhor entendimento, aqui o Dr. Luís Montel, agricultura, silvicultura, pesca e caça, 0,8%. E repare, o Estado vem em bom tom dizer assim, olha, vamos agora aumentar 10% para os funcionários públicos. A questão que se coloca é, não é 10%, a questão que se coloca. Aqui, justamente, o ponto assente é, os 10% vão refletir num país que não produz, um país sem estabilidade financeira, um país com má gestão, um país onde, efetivamente, viola-se gravemente a lei das contratações públicas, um país em que os interesses pessoais falam mais alto que os interesses públicos. É possível esse 10%? Não. Ademais, vamos encarecer o mercado. Porquê? Por uma razão muito simples. Para os economistas, entendem de que a lei da procura e oferta é clara. Quanto maior for a produção, melhor é que é o preço. Quanto menor for a produção, o que gera? A inflação. Portanto, se é um país altamente dependente, e até dizem os economistas que nesta Angola é mais fácil hoje importar do que exportar, quando eles vêm a dizer isso é porque justamente não há produção local. E quando há um enfraquecimento forte da produção local, o que gera? Gera esses conflitos todos que vamos tendo. O Estado vai se ajustando e vai perdendo de que o funcionalismo público perde cada vez mais força e as famílias não conseguem se realizar. Uma outra questão fundamental é efetivamente não pensarmos seriamente a nível local.
pensa-se pouco para as demais províncias. E tal como o deputado Eliseu Monteiro disse, e é o que eu volto a dizer, com dados fiéis e reais, é que são especificação do próprio orçamento. Repare que para a dívida pública, tal como disse o doutor Eliseu Monteiro, o Estado tem 45%, alocou 45%, hoje é 0,9%. E para a estrutura central, aqueles que decidem, estamos a falar dos ministérios e não só, 29,3%. Repare, para a própria Luanda, 7,6%. E estamos a falar de um Estado alérgico a próprias autarquias e não só, por uma razão muito simples, porque ele sabe que quanto mais centralizar, melhor é a roubalheira. Porque tem pouca capacidade de efetivamente outros entes fazerem quê? Investigação e saberem efetivamente de que destino estão a dar o dinheiro. Portanto, a minha preocupação é simples e clara. Se nós quisermos seriamente que um Estado ande, temos de pensar e repensar seriamente. O Estado não pode decidir de forma unânime. O Executivo não pode decidir de forma unânime. Devia ouvir as centrais sindicais. Temos que pensar seriamente nas pessoas. E pensar seriamente no funcionalismo das pessoas, precisamos ouvir as centrais sindicais. Como não ouvimos as centrais sindicais, o Estado decide depreciar, aumentar 10%, e não olha para a qualificação, o Estado é alérgico à qualificação dos cidadãos, porque sabe justamente que o indivíduo qualificado não serve como um mero elemento de propaganda eleitoral. Os 10% são elementos efetivamente de propaganda eleitoral. Ou seja, como sabem justamente que os cidadãos são mais importantes em época eleitoral, agora também estão 10%. E eles pensam justamente que o cidadão está um bocadinho dorminhoco, achando que talvez os 10% e com os concursos que se anunciam, nós saímos a ganhar, nós perdemos, porque há uma perda grande do investimento local. Portanto, quando nós temos efetivamente uma fixação forte do ponto de vista fiscal às empresas, e as mesmas empresas hoje não têm os seus valores, fruto da contratação pública, o Estado se endivida acima da média, está quase a disparar com as suas dívidas e não consegue pagar, o que é que nós temos? Dormimos a economia local e o que é que fizemos? Enriquecemos a economia externa. Porque estamos preocupados em pagar a dívida externa, mas nunca estamos preocupados em pagar a dívida interna, que gera efetivamente a grande economia. Pronto, não me vou delongar bastante. É nota introdutória e agradeço novamente. Obrigado, doutor Laurindo. Mais uma vez, por reforçar a senhor, tivemos alguma dificuldade aqui internamente, mas graças a Deus já ultrapassado. E vamos dar seguência, portanto, à nossa atividade. Toca só. A nota introdutória, temos 3 pontos agendados para o nosso convívio. Por sinal, é a primeira edição e também marca a reabertura da Rádio Fest, também a segunda edição, primeira edição no caso, exatamente. Portanto, 3 pontos que norteiam a nossa abordagem. Portanto, a sua nota de relação a estes pontos. Sim, senhora, muito obrigado mais uma vez. Na verdade, são 3 pontos fundamentais e pontuais, olhando para aquilo que é a nossa realidade hoje social. Relativamente ao primeiro ponto, e sem descurar aquilo que foi dito pelos nossos companheiros aqui, o deputado Monteiro e o meu amigo Laurindo, que disseram já muita coisa em torno dos 3 pontos e a guisa de introdução. Na verdade, relativamente ao aumento salarial, os 10% e o impacto nas famílias, para mim, a análise que se impõe é a seguinte. Primeiro, precisamos saber quais eram as antigas propostas das negociações entre as centrais sindicais e o governo. E aqui, a partir desse elemento, podemos então aferir a vontade do Estado em querer fazer mais e melhor. Depois disso, precisamos também saber até que ponto os 10% vão responder, vão ombrear aquilo que são os principais problemas da comunidade. Até que ponto os 10% vão atender, vão resolver os problemas que as famílias, que os funcionários públicos enfrentam no dia a dia. E depois, os 10% que vão agora ser implementados refletem significativamente a vontade do Executivo em querer, por exemplo, melhorar ou não a vida das famílias. Como disse muito bem o deputado, o mais importante não é, e eu subscrevo esse posicionamento, o mais importante não é aumentar o salário na função pública. O mais importante era, primeiro,
não é? Controlamos a inflação, não é? Incentivamos a produção local, para que então o salário venham a refletir, para que o funcionário público tenha capacidade real de satisfazer as suas necessidades internamente. E depois, como dizia alguém, e nós subscrevemos, a melhor reforma que um Estado deve fazer é, então, investir, não é? Melhorar as condições de vida dos seus cidadãos. E melhorar as condições de vida dos cidadãos passa, primeiramente, melhorar as condições de vida dos funcionários públicos, já que cada funcionário público, atrás de si, tem um conjunto de famílias, e se o Estado criar, então, um conjunto de condições econômicas, financeiras, que deixem de forma folgada os funcionários públicos e as famílias sobreviverem, teremos um Estado, não é, onde as pessoas possam viver com alguma dignidade e algum orgulho. Há quem diga que, quando nós incentivamos o aumento salarial e que o Estado não é faça melhor no sentido de dar melhores condições de vida à população, estamos a ser demasiadamente financeiros e não patrióticos. E aqui o elemento que se levanta é o seguinte: o patriotismo não está acima dos direitos fundamentais. Não é? O patriotismo não pode em nenhum momento sacrificar os direitos fundamentais consagrados na nossa Constituição. E infelizmente nós hoje assistimos a um grande dilema. Temos uma Constituição, do ponto de vista social e econômico, muito boa, mas que na prática quase que nada se cumpre. Temos um Estado social do ponto de vista democrático, do ponto de vista constitucional, mas na prática o nosso Estado, os sinais que o Executivo tem estado a dar, nos deixam de que maneira não é interrogado se há vontade ou não de querer fazer melhor e satisfazer as necessidades reais da coletividade. Relativamente ao outro ponto, também que não deixa de ser importante, relativamente à dívida pública, eu fiquei surpreendido com os dados que foram aqui partilhados, de que 40% do orçamento geral do Estado destinam-se à satisfação da dívida pública que o Estado tem. Na verdade, não se sabe o quantitativo da dívida que o Estado hoje não é, tem com os parceiros estrangeiros e os nacionais, não sabemos. E aqui nós também caminhamos no mesmo sentido com o que se disse relativamente a este ponto pelos nossos companheiros, que talvez a prioridade fosse em liquidar, em primeiro lugar, a dívida dos nossos parceiros internos, não é? Nacionais, já que quando se paga a dívida de uma empresa, por exemplo, local, acabamos por gerar também empregabilidade a nível local, acabamos por gerar sustentabilidade das mesmas empresas, já que os nossos gestores têm estado a dizer, e ainda agora na transição do ano, o nosso governador da província, Pereira Alfredo, disse muito bem que o governo da província conta com o empenho, não é, o contributo das empresas a nível local. Então, como é que esses estarão em condições de contribuir se não tiverem capacidade financeira e economicamente não estiverem lá saudáveis? Como é que vão ajudar no combate ao desemprego, o combate à fome, se não tiverem capacidades financeiras para então prosseguirem o tal objetivo? E a guisa de introdução é o que se impõe dizer relativamente ao segundo ponto. E relativamente às autarquias, que constituem um verdadeiro calcanhar daqueles a nível do nosso território, as autarquias, dizer que tem sido, do ponto de vista constitucional, é um assunto trazido já desde 1992. A lei constitucional de 1992 já previa a implementação das autarquias. É daí que, do ponto de vista jurídico, se diz que as autarquias em Angola, do ponto de vista formal, já existem desde 1992, mas do ponto de vista material e prático, há esta relutância em implementá-las. Por quê? Porque as autarquias constituem uma descentralização administrativa do poder estadual. Portanto, quando se implementa as autarquias, devolve-se o poder de decisão ao cidadão lá onde está. E não existe ninguém que conhece melhor as necessidades do que quem vive na localidade. Portanto, daí que há esse receio. E as autarquias também têm um senão, abrem a possibilidade de partilhar o poder. Porque se os partidos políticos tiverem a capacidade de concorrer para uma determinada autarquia e vencer, aí haverá um grande desafio. E quem sai a ganhar é a população, é a comunidade. Porque
Se eu, por exemplo, o Partido UNITA vencer uma autarquia num município, por exemplo, vai fazer todo o esforço para mostrar que nós estamos em condições de ganharmos e se ganharmos as eleições, faremos o melhor. E também para quem governa. Podia ser um mecanismo, uma soberana oportunidade de testar, não é? Dar um território à oposição para vermos até que ponto isso vai dar certo. É possível que seja o inverso, não consigam, por exemplo, a satisfazer as necessidades, e aí sim o executivo ou quem sustenta o governo terá argumentos para então contrapor políticas adversas àquilo que é a sua linha de pensamento. Portanto, em termos de introdução, é o que tínhamos a dizer e muito obrigado. Muito bem. E há sempre questões porque o José de Freitas é sempre o último. Portanto, vamos inverter. Por quê mesmo? Exatamente. Esse ano parece que vamos ter inverter que o fazer quadro, diferente. exatamente. Sim, eu tanto reclamei que agora já me acostumei. Por que que sou sempre relegado ao último Exatamente, plano? claro. Mas como os primeiros serão os últimos, diz a Bíblia, eu como último se calhar um dia serei o Exatamente. A primeiro. resposta virá na próxima edição. Está bem. Exatamente. Muito bem. José de Freitas. Bem, na verdade eu subscrevo muito o que foi dito pelos meus colegas do painel. 2025 foi um ano praticamente para esquecer, como foi o 2024, como foi o 2023, como foi o 2022, como foi o 2021. Podemos recuar até 1975. Os angolanos têm vivido uma sequência de anos para esquecer. Há anos em que parece que a coisa vai melhorar, mas depois voltamos à nossa realidade, que de facto não vai mudar, as coisas não vão mudar. Em 1 Timóteos 6, salvo erro, 6:10, diz que um texto muito controverso, onde diz que o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. E quando eu discuto esse tema, eu digo sempre, preste atenção à frase, ele não está a dizer que o dinheiro é a origem de todos os males. Não, está a dizer o amor ao dinheiro. O dinheiro não é problema nenhum. Esse aumento de 10%, na minha perspectiva, não seria problema nenhum. Para mim, o grande problema de Angola é o amor que os nossos dirigentes têm pelo dinheiro. Estão cegos, estão mesmo obcecados. É que parece que em Angola, se não existir dinheiro, não há mais nada, não há mais vida. E eu, como sou um pouquinho entendido, eu sei que antes da moeda de facto, antes das primeiras notas, antes do Zimbo e etc., as pessoas já existiam, as coisas já existiam, as pessoas já viviam, as relações humanas já existiam e as pessoas já se sustinham, já havia sustentabilidade. O dinheiro veio como moeda de troca, ao invés da permuta, vamos usar o dinheiro. Mas cegou de tal maneira os nossos dirigentes hoje, que o legado que o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço está a deixar nos seus 2 anos de mandato é mesmo só autorização, empréstimo. Autorização, empréstimo. Foi buscar dinheiro, autorizou essa despesa. Foi buscar dinheiro, autorizou essa... É o que mais temos memória do presidente João Lourenço. Havia até a questão dos processos judiciais, mas estamos já a ver quase todos a serem absolvidos por insuficiência de prova, quando nós avisamos que aquilo era mera distração, não havia combate à corrupção. As pessoas andavam a nos chamar de vemos tudo mal, nunca vemos o lado bom, mas está aí, agora as coisas estão a se revelar. Mas dinheiro tem sido praticamente é o centro da governação e não pode ser o centro da governação. O centro de uma governação é produção, porque produção é que gera satisfação. Os recursos já estão, eu até costumo dizer aos governantes, Deus já nos abençoou, as coisas já estão aí. Vamos só ver como é que vivem os Khoi, os Sans no sul da Angola e no norte da Namíbia, como é que vivem aquelas pessoas. Sem interferência do governo. Lá, o governo não chega. Só chega quando quer levar urnas para o processo eleitoral, vão de helicóptero, eles localizam, hoje estavam aqui, amanhã estão lá, etc. Mas aquela gente que vive lá, meu irmão, não passam a miséria que vive o pessoal do Paraíso, dos Mulevos, esse outro bairro da OP, estás a ver? Por quê? Me parece que a ação do governo é que tem atrapalhado o curso natural da existência humana. Digo isso na seguinte perspectiva. É verdade, os recursos naturais já estão aí. E aquelas pessoas que vivem sem os recursos, sem a intervenção do governo, que vivem da caça, da recoleção, da pesca,
não tem as crises, a pobreza extrema que os que vivem nas cidades politizadas, neorganizadas, têm hoje. Porque aquelas pessoas vão aí, extraem os recursos, quando estão a acabar, vão para outro lugar, vão extrair. Enquanto isso, Deus já está a cuidar de renovar os recursos aqui onde eles saíram. Quer dizer que depois de 5, 10 anos, vão voltar para aquele território, vão encontrar recursos novamente. Os animais vão nascendo, as crias vão crescendo, tornam-se suscetíveis à caça, as frutas vão se regenerando. As pessoas lá, onde não há governo, vivem. Mas nós aqui, onde temos um governo, meu irmão, onde temos um governo, o dinheiro entrou de tal forma na cabeça das pessoas que hoje dia 7, né? 7 de janeiro, 8, todo mundo só está à espera do 25 de janeiro para cair o salário. Porque metemos mesmo na cabeça das pessoas que se você não tiver dinheiro vais morrer. Mas não tinha de ser assim. O que tinham que pôr na cabeça das pessoas é que se você não produzir, você não vai ter sustento. A produção é que é a base do sustento. O dinheiro é um mero instrumento. Nós criamos um Estado em que as pessoas dependem única e exclusivamente da moeda. Por isso é que hoje está todo mundo ávido à espera dos 10% do aumento na função pública. Não é nada. Todo número natural multiplicado por zero dá zero. Nessa fórmula não vai funcionar, porque nós estamos a insistir num modelo errado, numa fórmula errada. Aumentar, o que é aumentar? Aumentar tem que ser algo proporcional, ok? Teoricamente estão a dizer vão aumentar 10%. Ok, teoricamente se vai aumentar 10%. Mas se a inflação for mais grave do que o aumento do salário, a tua vida não vai mudar nada. E o que gera a inflação já foi dito aqui. É só produção e procura. Muita produção, muita procura, pouca produção. Essa fórmula é que as pessoas não entenderam ainda. Se você produz, as pessoas consomem. E quando as pessoas consomem, há satisfação. Produção, consumo, satisfação. Balança equilibrada. Agora, sim. Uma questão que eu tenho estado a refletir, já desde que chegamos aqui. A questão é, se não houvesse esse aumento salarial, a inflação não subiria. A questão não é se não houvesse esse aumento salarial. O que está a gerar a inflação não são os aumentos salariais. O que está a gerar a inflação é pouca produção. É aí onde eu estou a insistir nessa tecla. O governo não pode se preocupar em continuar a dar dinheiro nas pessoas. O que está a gerar a inflação é pouca produção. Se nós não produzirmos, por mais dinheiro que se dê às pessoas, não vai resolver o problema das pessoas. É nisso que eu estou a insistir. Ao invés de darmos dinheiro, conforme está aqui no fascículo que o meu colega trouxe, ao invés de darmos dinheiro, e eu sempre costumo chamar a atenção, que Angola nunca parou de gerar riqueza. O problema sempre foi a distribuição, a má distribuição dessas riquezas. A má distribuição dessas riquezas faz com que um punhado tenha tanto e um grosso de pessoas não tenha absolutamente nada. Então, esse grosso de pessoas que não têm absolutamente nada, politicamente lhes tornaram dependentes do sistema. Ou seja, intencionalmente te limitam a produção para você depender dessas ofertas que são dadas. E você vai ver que esses 10% que o governo vai trazer agora vai ser utilizado como uma estratégia eleitoral. Houve aumento salarial, mas houve de facto aumento de produção. É estratégia tanto eleitoral? Obviamente, porque um governo que está preocupado na satisfação das pessoas, o que é que ele faz? Aumenta a produção. Só que aumentar a produção torna o cidadão independente. Ao tornar o cidadão independente, você já não consegue lhe manipular. Então, eles, entre gerar riqueza para todos, para que o cidadão tenha a capacidade de autossustentar-se, preferem continuar a concentrar a produção de riqueza para um punhado, limitar o cidadão a mero dependente. Mero dependente, qualquer manipulação eleitoral que eles quiserem fazer funciona. Porque se eu te der dinheiro agora, você vai ficar todo dia alegre comigo. Todo dia alegre comigo. E eu não estou a dizer feliz, porque felicidade, eu tenho outra definição para felicidade. E quando você está alegre comigo, quase todo o meu pedido é uma ordem. Mas se eu não te der dinheiro agora,
te gerar uma fonte fixa de receita, você pode até nem me entender, porque a fonte fixa de receita que eu vou te gerar vai exigir que você vai lá todos os dias trabalhar, vai exigir que você te empenhes mais, vais achar que eu não te tenha ajudado de fato. Mas quando você perceber que aquela fonte fixa de receita que eu te gerei está a te dar sustentabilidade, você vai reconhecer o mérito que eu fiz para contigo, mas você não vai ser dependente de mim, porque apesar de ter sido eu a criar aquela tua fonte fixa de receita, você só tem sustento porque você continuamente vai naquela fonte fixa de receita. Você se empenha, você produz o teu próprio sustento. Ao produzir o teu próprio sustento, você não depende de mim. Tens a faculdade de aceitar ou não aquilo que eu te imponho. Então, é uma conversa que podia ter sido outro tema, mas os 10% de aumento na função pública não vai fazer face aos problemas que o cidadão tem. Os problemas que o cidadão tem resolve-se com maior produção e melhor distribuição. Eles até sabem, porque já havia um lema: produzir mais e distribuir melhor. Só que o problema é que lemas são simplesmente lemas, nunca passam da teoria para a prática, porque se de facto Angola produzisse mais e distribuísse melhor, hoje por hoje nós não estaríamos todos sentados à espera do mês que vão implementar os 10% na função pública. Obrigado, Jorge Freitas. Como, portanto, queremos também para informar ao nosso vasto auditório, portanto, atualmente temos abrido a linha às 9 horas pontualmente, mas em função da avaria, portanto, de um incidente que temos logo no princípio do programa, portanto, não será possível, vamos implementar, portanto, assim se der fora. O senhor deputado Monteiro dizia, o representante do povo angolano, e justamente, portanto, muitas as leis, portanto, que vigoram em Angola, portanto, passam pelo Parlamento, e portanto, a implementação das autarquias até hoje, portanto, é um sonho por muito, e se calhar os que, portanto, deram o seu cunho para a libertação de Angola, muitos deles já nos fazem presente, portanto, muitos vivos. E senhor deputado da representante do povo, como tem sido a vossa dinâmica para, portanto, melhorar a vida cidadã, portanto, desde a perspectiva dos projetos, da implementação, a execução, portanto, e o lucro? Portanto, são 3 pontos que não têm a nossa abordagem. Portanto, o aumento salarial de 3%, portanto, justamente passa pelo Parlamento, igualmente a implementação das autarquias, que muitos esperam, para ver se Angola se torna, portanto, a vida dos angolanos se torna, portanto, melhor a vida dos angolanos, igualmente proceder de empregabilidade. Portanto, à luz destes, o posicionamento do Parlamento enquanto deputado do povo. Jornalista, eu fiquei muito tempo essas contribuições. Então, sempre doamos nessa parte. Digo, doamos esta pátria. O meu colega estava a falar da saúde. Eu queria só, antes de ir na questão que me coloca, a saúde desmoronou porque quando o governo não aceitou elevar o nível daqueles mais velhos que vieram a suportar a saúde do conflito armado até aí, entrou a juventude, ele aceitou atualizar o salário de alguns jovens, aqueles mais velhos estão a ganhar 120, 115. Então os mais velhos, 80% deles todos pediram uma reforma antecipada. Porque eles achavam, não interessava todos os dias ir prestarem, não é? Os meus conhecimentos, quando que chega lá, os mais novos que estão a entrar agora estão nos 200, eu sempre com 120 tenho de dar. Quando um funcionário pede uma reforma antecipada, aqui o Estado perdeu. Que o Estado perdeu, porque ele achou por bem, ele viu que continuar é desnecessário. Então, retomou seus estagiários, a qualidade, a voz da experiência saiu. Estão a ver como é que as mortes, aquilo, meu irmão, não é possível uma pátria assim estabilizar-se. Então, é aqui onde estamos. Sobre as autarquias, e tínhamos aqui, eu primeiro abordei o 10% das autarquias, e falamos também aqui sobre o segundo ponto, as empresas. Mas o poder concentrado, sem limite, atormenta uma nação. E a justiça se perde.
Aquilo que viram, que o meu irmão Luís de Castro interpelou lá, aqui também no Ambo aconteceu. Eu estava no Bailundo, haveria o ato de cumprimento de fim de ano, mas que eu ligo para um colega que estava antecipado, como é a atividade? Não, eu voltei porque sem gravata não se entra na atividade. Eu parei. Eu estava a vir de uma atividade, não tenho gravata, tenho de ir na cala em casa e meter a gravata e voltar. Não, já não fui. Por que eu digo isto? Nenhum governador tem noção na sua consciência, e apesar que tanto faz o governador do Ambo, de Benguela e do Sumbe, todos foram deputados. Eles sabem muito bem que tem, cada território existe o poder legislativo, executivo, judiciário. Aquilo que o governador de Benguela fez. Aquilo que ele diz que aquilo está sem moi, eu sou o único, não há outros poderes. Qualquer hora vão precisar de andar nessa rua para aquilo. É aquela arrogância que nós estamos a chamar a atenção, nós estamos a ser ouvidos. E veja só o que aconteceu. É que ele acha que é o dono daquele território. Porque no palácio tem sopa. Mas ele foi procurar a sopa para criar, mostrar mesmo que sou eu. Sou eu. Então, quando estás a falar das autarquias, na Assembleia Nacional tem a 4ª comissão, poder local e autarquia. Estamos agora no ano que avizinha-se no ano já eleitoral, não é? Aquela comissão fez Não, aquela comissão. Não, os angolanos têm de perceber que até agora o governo já fez a sua análise sociológica. Nos apanharam a pata. Quando os patriotas se vendem com pequenos recursos, o preço é este. Quando a guerra terminou, nós viemos assim a mostrar aos outros angolanos que pela via armada conquistamos a democracia. É um fato. Está aqui agora. Tem partidos aqui, tem todos nós. Podemos falar. Mas faltava um elemento. Nós que lutamos para conquistar a democracia, vi se juntar aos outros que estavam aqui na cidade. Que naquela altura não eram sem voz. Existiam, mas eram sem voz. O que tinham lá voz morena naquela altura, os Fulupinga e tudo. Todos aqueles que morreram que tinham lá voz naquela altura. Os que não tinham voz estavam aqui. Ainda vamos só comer lá ainda, vamos coisas. Quando nós chegamos, muitos deles mostraram que não, esse da UNITA não, já, esse não presta, nós mesmo é que somos ativistas, nós é que somos... Depois nos apanharam todos a pata, porque esquecemos alguma coisa, a unidade e a coesão. Nós ficamos também a dizer, olha, quando nós estamos a sair na rua, estamos nos travando por aí, a UNITA falhou, não comunicou. Agora também foi até a sociedade civil, está lá todos os partidos que querem sair na rua para reclamar um direito. Estamos a ser batidos ou não estamos a ser batidos? É preciso parar. Porque o dinheiro que estão a nos corromper com ele hoje, o imperial, é o dinheiro que todos perspectivamos que chegando no poder, esse dinheiro todo vamos gerir. Quando... A pergunta que se coloca é, portanto, o senhor é representante do povo e está na Casa das Leis. Por que não demonstram a vontade, portanto, efetiva do povo para que alguma coisa chegue e melhore a vida dos cidadãos? Meu irmão, deixa-te dizer, a força daquela Casa das Leis é o povo, é a força também do povo. O povo vibra, o povo sabe os seus direitos e deveres. E dizia um colega, porque o que me preocupa na Casa das Leis é que 90 deputados dos círculos provinciais têm noção que o orçamento aprovado não reflete, não cai nos círculos provinciais deles, mas estão calados. Estão calados por quê? Estou a dizer que estão calados por quê? Porque cada círculo provincial tem, não é, resultados, não é, resultados eleitorais. Se nós aqui, eu já venho a falar isso há muito tempo. Todos só falam, não, os deputados, e quando o povo também, Mano Gê, estão aqui, os manos estão aqui. Eu vi nessa quadra festiva. Senhor governador, bom dia. Assim estão a saudar o governador. Senhor deputado, me dá só um vinho. Se você me usaram no deputado que seria bom dia para me encorajar, então me pedir o vinho. No senhor governador que gere o dinheiro que eu fui aprovado, lá estão a lhe dar uma saudação. Aqui o povo também não sabe onde é que está aí. E o que o senhor deputado orienta
Estou a dizer, é preciso saber que quando um orçamento é aprovado pelos deputados, agora o poder o poder executivo gera o orçamento, mas o povo acha que o deputado aprovou, levou o saco. Não é isto. Dois, é preciso perceber que cada círculo provincial tem de mostrar aquilo que eles necessitam concretamente. O que é que nós queremos? Eles usaram. Fintaram as autarquias, foram a divisão administrativa. Todo o povo vimos. Exatamente, todo mundo viu administrativa. A divisão administrativa era para retardar o quê? O espírito de quê? Das autarquias. Hoje, em poucos municípios recentemente criados, não recebem, não, absoluta. Nós todos ouvimos que a ministra disse o dinheiro para os hospitais, as escolas, a partir de agora vai diretamente. Mas qual é o impacto que estamos a ver nos hospitais, nas escolas que nós temos aqui? Os meus colegas estão aqui. Qual é o impacto? Agora vamos fazer com o governador, agora vai dizer que não, o dinheiro foi diretamente, não passou para mim. Ou não é isto? Não. Temos um elemento, primeiro que eu chamo a atenção. Não basta dizer que feliz ano novo, é aquilo que eu disse aqui. Porque se o presidente da República é cuidado com 5.000 homens da UGP, esse também não está feliz, porque está a ser cuidado. Não é? Os governantes estão a ser cuidados, nós que não temos segurança estamos a ser batidos, não é isso? Não, os cidadãos, estou a falar dos cidadãos. Então, tanto faz o topo como a base, ninguém está feliz. Todos nós estamos à procura de uma Angola. Eu vi esses dias, por causa da captura do Maduro, afinal até os governantes todos estão a tremer, afinal cada um sabe que os crimes que estamos a cometer nos dá também o direito daquilo que estão a fazer na Venezuela. Todo mundo sabe, tem noção. Porque quando você bate a sociedade civil, bate os partidos políticos, que queriam o direito, eu quando vi, então a nossa irmã ia violar. Mas só para apresentar o violador, como são membros dos órgãos da defesa e segurança, o mano vinha como? Foram buscar a camisola de t-shirt do Porto, meteram um outro. Eu disse que essas fintas todas querem dizer que aqui não haverá bom. Exatamente, eu percebia que aqui não haverá bom desfecho daquela situação e piorou alguma coisa. A mãe dele, a mãe do que da menina, está a pedir para se encontrar com o ministro. Parece que até hoje já encontraram, mano. Já encontraram. Mas o regulador que salvou uma vida, dia seguinte já estava a ser até foi promovido, já foi coisa. Aquele jovem que salvou ao tocar o jovem na vala, dia seguinte já estava com o comandante geral, com o ministro. A mãe está a gritar, a mãe da menina que foi violada. Então, aquele desprezo é que o processo, não é? Ele sabe o que aconteceu, aquela violação sabe o que aconteceu. Porque se fosse de cabeça erguida, poderiam prestar todo o auxílio àquele, pior um pouco, derrubar os que querem marchar-se pela solidariedade. É só isso. Obrigado, senhor deputado. Vamos com maior profundidade para chegar até lá. Doutor Laurício, exatamente. Com muito gosto. Exatamente. Estamos a fazer uma mistura dos pontos que demos, depois vamos chamar os nossos ouvintes para os seus contributos. Portanto, a situação das autarquias até hoje é uma questão, uma pergunta em Angola. Portanto, na visão do Poder Liberal, o senhor deputado descreveu a posição do presidente do Poder Liberal, portanto, a quando da atuação que denotou na província de Benguela. Na vossa visão, o que está a faltar para efetivamente os angolanos viverem durante o momento das autarquias? Ok, muito obrigado. Eu queria, com o seu consentimento, Diamantino Sangueva, repousar aqui uma questão muito interessante. E isto aqui serve também como um elemento de alerta para o Estado. Aliás, o Partido Liberal é um partido de bem, é um partido de todos e de todas. Portanto, eu queria dizer de que era bom que o Estado parasse de olhar para os funcionários públicos e privados com certo valor só em campanha eleitoral. Temos de parar isso. Isto denota falta de humanismo. E não é muito bom quando um presidente vem dizer que em 2026 vai fazer diferente, quando em outros anos não fez diferente. As pessoas não vivem só em 2026. Nós vivemos em todos os anos. Temos que pensar as pessoas com humanismo e com um senso de responsabilidade acima da média. Portanto, os gestores administrativos, os governadores, têm de ter responsabilidade. E, como disse bem o meu amigo
caçoco, essa é a expressão correta. Portanto, a gestão administrativa tem de ser uma gestão participativa, que não põe em causa os direitos fundamentais. Ora, é aqui também um elemento também fundamental para deixar, antes que eu vá para a questão que me coloca das autarquias, porque até o Partido Liberal não é alérgico a isso, basta visitarem os nossos estatutos e que somos claros nisso. Nós somos daqueles que o Estado não pode ser efetivamente um Estado paternalista e um Estado concentrador de tantos os poderes. Portanto, deve haver uma descentralização e desconcentração de poder. Pois. Ok. Ok, como estava a dizer, o Estado tem de parar de olhar aos funcionários públicos e privados como elementos de valor só em campanha eleitoral. Temos de parar. E precisamos tratar as pessoas como cidadãos angolanos com direitos fundamentais a serem observados. Aliás, o Estado não faz favor a ninguém, é uma obrigação. Há tarefas que se impõem ao Estado como obrigação. E se são obrigação, devem ser cumpridos. E queria também que o Estado pudesse perceber a necessidade de sempre que possível, até sempre que possível não, saber ouvir e consertar com as centrais sindicais. O aumento de 10%, vou terminar porque parece que já ultrapassamos, eu estava a pensar que fosse uma nota introdutória, mas eu vou terminar com os pontos que eu trouxe aqui muito rapidamente. O aumento de 10% não pode só apenas afetar uma decisão unilateral, devia ser uma decisão, portanto, que reunisse consenso. A política moderna hoje é uma política de participação, é de todo, faz-se com todos os atores. E eu fico preocupado quando, do ponto de vista do orçamento, as pessoas mais vulneráveis não foram tidos nem achados. Eu falo aqui do Ministério Fundamental, o Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. O Orçamento Geral do Estado não traz a proteção fundamental para, naturalmente, incluir as mulheres e grupos vulneráveis. Recentemente, o presidente do Partido Liberal visitou um aterro sanitário em Benguela. É lastimável ver pessoas a fazerem os seus domicílios num aterro sanitário. Não só viola a Carta dos Direitos Humanos, como também põe em causa direitos fundamentais, o direito à vida. Essas pessoas precisam viver com dignidade e se sentir angolanos. Um outro aspecto, já para terminar, era preferível que o Estado, para além de aumentar os 10%, olhasse para a atualização das carreiras e categorias da função pública, porque as pessoas estão a se qualificar. Nós não podemos ser alérgicos às pessoas que estudam. Quanto mais estudarem as pessoas, melhor o funcionalismo público, doutor. E se estas pessoas forem atualizadas, motivamos aquelas que não querem estudar. E trabalharmos seriamente nas assimetrias salariais. Há uma discrepância forte, onde o professor não é tido nem achado. Há uma desvalorização do capital humano. Há setores que são mais valorizados e outros não. E isto tem como consequência grave. Uma das consequências é que, nos próximos tempos, vamos vislumbrar as possíveis greves. Haverá greve porque não houve consenso entre o Estado e as centrais sindicais. Agora, meu amigo, o Partido Liberal não é alérgico às autarquias. Vou-lhe confessar, em democracias mais modernas, partilhar o poder é a melhor forma. Nós não podemos ter uma figura de l'état-c'est-moi, como tem o Presidente da República. O Presidente da República, tal como disse na entrevista anterior, é tido como um Deus. O MPLA olha para o João Lourenço como um Deus. Quer dizer, ninguém vai aos céus se não ter bom consenso com o Presidente da República. Não é em vão que de forma barata e descarada, vem dizer mesmo assim que não, eu não indiquei ainda ninguém que me vai suceder. Embora não é um tema que vem aqui ao caso. Portanto, as pessoas que são alérgicas a partilhar o poder também não aceitam autarquias. Se nós, do ponto de vista do Estatuto, compreendemos justamente que o Estado não pode ser paternalista e deve necessariamente descentralizar o poder e desconcentrar, que não é só descentralizar, também desconcentrar. Porque nós temos um problema grande, é que todos os nossos problemas desse país é tratado só a nível central. A nível local parece que nós não somos nada. Ou seja, não temos poder de decisão a nível local. Portanto, há aqui vantagens fundamentais com as autarquias. Uma delas é a participação cidadã. Ou seja, o cidadão conhece melhor as suas necessidades. E quando notar de que o autarca não corresponde aos anseios daquela comunidade, não há resultados, quer médio, longo e curto prazo, este autarca, nas próximas eleições,
não será tido nem achado. Diferente da natureza que nós temos de pleito, onde os presidentes andam a reboque. Eles sabem justamente que no todo, conseguem justamente sacrificar o todo. Indicam um que acompanha o todo, aqui falo efetivamente da maneira como estamos a ser governados. Eles não aparecem justamente como cabeça, podem aparecer como cabeça lista do partido, mas o que é eleito é o partido. E para as autarquias é a pessoa. Tanto, e é fundamental que as pessoas se sintam representadas de forma legal, justa. E as autarquias trazem benefício. Um dos benefícios é o quê? É a transparência da gestão de recursos locais. Muito bem. E depois traz também o outro, o empreendedorismo. As pessoas têm que empreender a nível local. O presidente e os órgãos centrais não compreendem como é que o Camboengo vivem. Daí que aplicam políticas descontextualizadas. Aquelas políticas que quando vão à Europa notam, não, afinal aqui é assim. Acho que também vamos aplicar. Porque não conseguem fazer leitura contextual. Quer dizer, este país está descontextualizado por uma razão muito simples. E aqui termino, doutor. As autarquias trazem melhoria com a escolarização, com a saúde, a eletrificação dos campos e melhoria comercial. E, naturalmente, alavancamos um elemento fundamental, a satisfação de um bem público, de todos os cidadãos. E era bom que o Estado angolano não pudesse ser alérgico, os pacotes eleitorais pudessem ser aprovados, para que mais atores sintam partes do poder político e consigam decidir a nível local sobre as suas vidas. E evitamos o êxodo rural Luanda. Porque hoje muita gente vai a Luanda como forma de realização das suas vidas. Quando aqui a nível local podem se sentir realizados. Um minuto só de debate permitido. Mano, desculpe, pessoal, doutor. Vou só aqui um reparo ao meu colega. O colega diz que o Partido Liberal é o partido de bem. Todos os partidos são de bem. Até o próprio MPLA é partido de bem. Mas as políticas que ele está a implementar quanto o partido que suporta o governo, esse que é mau. É para lá em casa esclarecemos bem essa parte. Não há nenhum. Todos são de bem. Não, eu estou a fazer aqui um reparo. Exato. Esse reparo, eu sempre que estou aqui a falar, aquilo que é do bom que o teu presidente, o Luiz de Castro, faz, eu estou aqui a fazer a referência. Ou não, Evina? Estou a fazer referência. É aqui onde está. Não, espera só. Uma que está. Aceita só também. Vamos aqui aceitar. É aqui onde às vezes nós caminhamos. Não há nenhum partido. Porque quem está em casa vai pensar que o único partido de bem é liberal. Não é isto. O partido até liberal foi fundado agora. Encontrou que é isso. O desafio político também já quente. Não significa só que o único aterro onde tem meninos de rua é Benguela. Aqui mesmo, aqui não gosto. Aqui no Sacala. Tem, aqui também tem. Quer dizer, nós isso tudo já falamos aqui. Agora, quer dizer que cada partido político, muito mais que está no poder, o colega diz que o João Lourenço lhe mete como Deus. Esta categoria de Deus é que é mal. Quem está no poder se sente de Deus, ignora os outros todos, mas os partidos todos políticos, o seu princípio de fundamentação, de criação, todos os partidos são de bem. E até o colega, nesse momento, como oposição, todos nós, se foram chamar os partidos de oposição com assento parlamentar, quem responde primeiro somos nós. Ele depois estará presente aí. Não vamos dizer que ele não tem, mas são representados por nós. Eu expresso o meu colega na Assembleia Nacional. É só isso. O meu debate foi muito bom. Não sei se entendeste. Eu entendi, mas exato. É assim, doutor, aqui tem acadêmicos. Não, tudo bem, mas também tem classe baixa. E temos, de facto, classe baixas. Subscrevo isso, doutor Liseu. Quando eu digo que o Partido Liberal é um partido de bem, é claro, doutor. Não basta visitar os aterros sanitários. Temos que ter resultados da vida dessas pessoas. Quem visitou? O presidente Luiz de Castro. Exato. Ao visitar, deu solução. Não, olha a solução. A solução é resgatou do aterro sanitário um cidadão. E hoje sente-se realizado, está lá. Mas não é o único, não é o único que lá vive. Agora, um outro elemento Não é também o único que lá fundamental. vive. Não, sim, não é o único, mas eu estou a contar aqui. É assim, doutor, não podemos ser alérgicos aos bens Não, pessoais. alérgico não. Vocês é que vieram com Esta brutalidade. alergia faz mal. Não, não somos Vamos com calma. Vamos com calma. vou recusar aqui Vamos uma esperar coisa as muito eleições importante como para intelectual. sobreviver. Quando eu digo Partido Liberal de Bem, é por duas razões muito simples.
A primeira é justamente do ponto de vista de concessão de estatuto. Doutor, no nosso ficaram mais pobres. Então, não depositem expectativas nos aumentos salariais, não resolvem o problema das pessoas. E 10% ainda pior. Aliás, só ganha até a arrecadação fiscal, porque alguns vão passar para uma categoria que vão ser tributados. Há pessoas que tiveram aumentos salariais e começaram a ganhar menos por conta da arrecadação fiscal. Esqueçam isso. Agora, a questão das autarquias... Na verdade é que nós, infelizmente, em Angola, nós só temos um poder. Um poder. E não é o executivo. Não. O poder que temos chama-se João Manuel Gonçalves Lourenço, enquanto for presidente da República. Porque o legislativo tem 50 mais 1, que o MPLA detém, os tais 51, mais alguns que parecem ser oposição, mas não são, que são subservientes ao presidente da República. O exemplo mais recente foi a inconstitucionalidade da lei de vandalismo, que o MPLA discutiu, aprovou na generalidade, discutiu na especialidade e aprovou na votação final. Mas tudo aquilo estava errado. Tudo estava errado, Diamantino. Mas os acadêmicos, e quando eu estou a falar do grupo parlamentar do MPLA, estou a falar assim que onde tem constitucionalistas, tem juristas de proa, acadêmicos, professores universitários e universidades de renome. Implementa esse exercício cerebral Quando se chega à Assembleia Nacional, você para de pensar. Quando chega pelo grupo parlamentar do MPLA, você para de pensar. Quando chega pelo grupo parlamentar do MPLA, estou a ser específico. Você para de pensar e obedece à instrução do presidente da República. Não é do Poder Executivo. Só uma instância, um momento. O assunto que o doutor traz aqui em debate, Sim, sobre a importância que o presidente da República tem, comparando com os outros órgãos de soberania, esse exercício tem sido feito também do ponto de vista constitucional. Repare que o artigo 105 da nossa Constituição, quando trata sobre os órgãos de soberania, ele traz uma arrumação que muitas das vezes nós questionamos se é propositada, se é propositada. Até nem devíamos questionar. Começa primeiro o Presidente da República, a Assembleia Nacional e o Executivo. Mas na prática o Presidente da República está acima. Acima de qualquer outro poder. Aliás, não é acima. É o único poder. Quando se fala sobre as autarquias locais também, aqui precisamos também atribuir uma meia-culpa. E está que o nosso deputado tem mais assunto a nos dizer. A sessão que diz que trata sobre as autarquias locais, certamente que a UNITA também está lá, tem lá deputados. Sim, tem. O que é que tem estado a fazer então? Tem. O que é que tem estado a fazer? Porque não, tinham nos prometido. Me pediu um ponto. Não, mas eu já dava. Não. Só que também não falei. Só que ainda não falei. Não falei. Não. O que tem estado a fazer quando após a divulgação dos resultados eleitorais, não é? A UNITA é um partido que tem responsabilidade social. Nos prometeram que vamos lutar internamente nas instituições. E esta luta, nós também não estamos a ver nada. E ainda veio uma declaração de um dos deputados da UNITA, deve ser o mais velho Manu Vacola, uma coisa dessa, que diz que nós somos pagos como oposição. Sim.
Tá, né? Bem. E nós também ficamos questionando com o vosso posicionamento, se estão mesmo interessados em lutar para o bem-estar da população, implementar as políticas do Estado, ou então também estão interessados em outras questões. É uma questão que não se levanta, mas peço mesmo desculpa. Não tem problema, não tem problema. O que eu estava a trazer aqui, a narrativa que eu comecei, é que só há um poder. Tem 2 minutos para... Não tenho 2 minutos, eu não falei nada. 2 minutos, sim. Tá bem. O presidente, a questão das autarquias, quem decide as autarquias é quem detém o poder, e quem detém o poder é o presidente da República. Quando o presidente da República achar que é a altura das autarquias, as autarquias vão acontecer. O legislativo, né? Os legislativos são os tais 50 mais 1 que vão parar lá por força do grupo parlamentar do MPLA, mais os satélites. Esses 50 mais 1 só fazem a vontade do presidente da República. Por isso é que toda a proposta que vem do Executivo, toda a iniciativa legislativa do Executivo, nenhum deputado do MPLA questiona. Nenhum. E por mais que tenha um contato... Por que não questionam? Porque eu já disse, vou repetir, todo deputado do grupo parlamentar do MPLA, quando chega à Assembleia Nacional, deixa de pensar. Simplesmente subscreve o que o Executivo... Tudo o que o Executivo trazer, ele vai dizer sim, eu apoio. Por quê? Por uma questão muito simples. Como é que vão lá parar? As pessoas não vão parar a Assembleia Nacional por mérito. Vão parar a Assembleia Nacional por indicação numa lista. Cada partido tem o seu critério de elaboração de lista. Mas todo mundo sabe que para que eu venha a constar da próxima lista, tenho que satisfazer a vontade de quem elabora a lista. Não a vontade de quem vota para me meter aqui, mas a vontade de quem elabora a lista. No executivo, só há o titular do poder executivo. Todos os restos são auxiliares do titular do poder executivo. Quer dizer que o titular pode exonerar quem ele quiser, quando ele quiser. Vimos até de forma inédita uma interrupção do mandato em sede do Legislativo. Pela primeira vez na história de Angola, nós vimos a Presidente da Assembleia Nacional a ser exonerada pelo titular do Poder Executivo, que é presidente dele no partido. É o único que tem poder no Judicial. Já vimos recorrentemente o juiz mais votado a não ser escolhido pelo Presidente da República para ser presidente do Tribunal Superior. Ou seja, só há um poder. Ele chama-se João Manuel Gonçalves Lourenço enquanto estiver no exercício do poder. Por isso é que ele é que decide quando e onde vão acontecer as coisas. Para terminar, as autarquias seria a partilha de poder. E esse ente que detém todo o poder não quer partilhar. Quer ser ele a decidir até quando vai ter merenda escolar na escola da Chicala Xoloanga. Estás a ver? Quem vai dar de comer num Bave, quem vai dar de comer no Dirico, decide-se em Luanda. E a comida, até o tipo de comida decide-se em Luanda. Estás a perceber? Esse aqui é o nosso grande problema da concentração e centralização de poder. E, ao mesmo tempo, as pessoas que deviam reclamar... Vou só lhe dar um exemplo muito, que é nosso tema também. É nosso tema. A dívida ao empresariado. Maior parte do empresário, não vou dizer 100%, mas acima dos 75% do empresário que presta serviço no setor público são ligados ao partido MPLA. Mais de 75%. Porque nós que não somos ligados e outros que aliás, até são mesmo da oposição, quase nem têm. Eles nem tentam já. Agora, talvez, como o concurso vai muitas vezes é via portal, vão tendo alguma oportunidade. Mas quando era selecionado, até agora é selecionado pelos gestores municipais e provinciais, as pessoas não têm acesso. São os militantes do MPLA, as empresas de simpatia do MPLA que ganham os concursos públicos. Porque no final, é essas empresas onde vão buscar recursos para fazer as atividades dos partidos. Mas quando se vai em dívida, de um ano e meio, o próprio empresário não consegue reclamar. Vem mais me ligar eu da sociedade civil, falem só da dívida, não querem nos pagar. Mas quem te deve é o teu ente superior. Eles não conseguem. O empresário lhe devem, mas não consegue abrir a boca. Porque sabe que se eu falar, não vão me dar mais, vou ser conotado, mas te deve teu dinheiro, que você prestou o serviço. Não tem coragem de falar. Recorre a nós, para que nós é que temos que gritar por eles. Diamantino, um país assim, onde as pessoas não pensam, não é? E depois, se tiver autarquias agora, eu me candidatar a autarca,
vão votar mais no candidato do partido deles, que depois não resolve o problema Mas dele. essa intenção? Não, isso é outra conversa. Aliás, está na minha página pública, eu escrevo lá futuro autarca, eu já disse várias vezes aqui, eu quero ser autarca, não porque vem benesses no cargo, mas porque quero mostrar às pessoas que é possível resolver o problema das populações. Então, estou aqui a dizer que quando se entra nesta ideia de que, enquanto militante, você não consegue reivindicar o teu próprio direito, tens que recorrer a alguém da sociedade civil ou alguém da oposição. Quantas vezes o Mano Monteiro recebeu notificações dos próprios militantes do MPLA para falar pela dívida que o próprio partido tem com eles na Assembleia Nacional? Por que estão a recorrer ao deputado da UNITA? Porque é ele que tem coragem de falar na Assembleia Nacional. Aqui temos 3 deputados do MPLA. Não falam porque da dívida do empresariado, do governo com o empresariado. Param. Quando se chega à Assembleia Nacional pelo grupo parlamentar do MPLA, você para de pensar. Então, é por isso que nós queremos, entendo eu, que para a resolução dos nossos problemas, para começarmos a resolver os nossos problemas, era a transferência de poder. Eu costumo dizer sempre, não queremos que o MPLA resolva o nosso problema, porque não vai fazer. Aquilo de dizer que o mais importante é resolver o problema do povo é utópico. O que nós queremos é que o MPLA crie condições para que nós resolvamos o nosso próprio problema. Desde a primeira instância eu estou a dizer isso. Produção, quem vai produzir? Sou eu. Você só precisa criar as condições para que eu produza. Governar, quem vai governar? Sou eu. Você só precisa criar as condições. Como é que eu governo? Através da implementação das autarquias. Com autarquias vamos ter uma Assembleia Municipal. Com a Assembleia Municipal, cada município decide o que é melhor para si mesmo. Ao invés de ser o presidente, depois o Dionísio, lá no mate, depois os governadores, depois os administradores, no final me dá um jardim quando eu queria escola, me dá uma escola quando eu queria hospital, me dá uma merenda quando eu queria lavra, me dá um lavra quando eu queria... Então, sabe? Ninguém pode fazer por ti aquilo que só você pode fazer. E se nós não mudarmos o paradigma de concentração, centralização e principalmente a falta de coragem, já falei dos deputados, já falei dos cidadãos militantes do próprio MPLA, a falta de coragem de reivindicar os seus próprios direitos, vamos estar entra ano, sai ano, perspectiva, balanço, mas a vida dos cidadãos não vai mudar de fato. Muito obrigado, Jéssica. Vamos agora interagir com o portanto, através da mas há aqui um ponto, fica uma pergunta no ar, portanto, o doutor Ladinho, igualmente deputado, Sim, eu tenho. escreveram, portanto, a porcentagem destinada para a área da agricultura. Vamos, apesar do tempo que já tanto urge, mas vamos rapidamente, tanto no final da interação que teremos com o estimado ouvinte, a falar sobre este pormenor. 931127478 está sim a linha aberta, portanto, primeira edição do ano, e igualmente, portanto, depois de uma paragem, 931127478, por agora o Edmundo diz que não é possível por agora, mas queremos pedir de tanto Edmundo Mateus que faça alguma coisa, pelo menos 2, 3 ouvintes, que para exatamente deixarem os seus contributos em relação aos temas propostos para a sessão. Portanto, por enquanto, votamos então a... Exatamente. Ele pediu um ponto e uma ideia. Já falei. Sim. Era bom que pudesse fazer um bocadinho de retrocedesse um bocadinho, talvez não fosse ouvido. É assim mesmo, mas pronto, como já ficou um ponto assente, já ficamos ultrapassados, o companheiro aqui rebateu e muito bem. Mas quando nós ouvimos aqui os nossos companheiros de painel, ficamos com a sensação de que tudo está mal. Mas no fundo, fazendo um exame daquilo tudo que está a acontecer, ainda assim podemos aferir a existência de uma outra coisa que o Executivo também tem estado a fazer mais ou menos bem. Mais ou menos bem. Mais ou menos bem. A narrativa de que tudo está mal. Está mal. Assim, não. O doutor está a levar num mérito que nós não falamos. Não. Disse que tudo está mal. Informações tua tela, notícias, emoção que revela, política toda hora, ordem, caos que não demora, boa. tranquilidade em tua mente, pra mim. Não, eu estou a dizer assim, fazendo uma análise do que se foi dito. Não disse que alguém assumiu diretamente. Mas a verdade é o lema. Não, é normal. Nós ouvimos aqui em nome do Partido ABC, devíamos aqui como na nossa linha. Deve ser uma linha. Mensagens veias abertas. Não, todos nós temos que estar desde algum partido.
Não, Tu de longe observar. um momento, deixa-me consolidar a minha linha de pensamento. Errada, a conclusão pode ser errada. Não sei se necessariamente deixa ser errado. Um dos papas da Igreja Católica tinha dito que o cristão devia envolver-se na política. Política é caridade. Se todos os militantes que têm coragem, todos os cidadãos que têm coragem a se estar ficarem fora desses partidos políticos, Se destaca a realidade. precisamos assumir uma certa. Sim, sim. Em busca da verdade. Por intermédio de um partido político. Não, eu concordo. Não, eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Mas assaltou-me a palavra. Mesmo estando na sociedade civil, mesmo por autarca, por exemplo, também poderia ser. É político, não deixa de ser político. Não é partidário. Não é partidário. Mas nós todos temos, se calhar, uma apetite, uma preferência por partido. Nesse preciso momento não é autarca, mas podia ser adepto internamente. Os partidos políticos existentes há sempre um que se calhar entre nós não é. Importante é seguir o coração. Não está atrelado a um partido político. Sim. Tem um partido político. Certo. Se sangue teve, onde a verdade mora, entre a calma e a aflição. Importante é seguir o coração. Não, quando a pessoa diz não vai bajular ninguém, vai bajular. E quando diz que não vem representar nenhum partido, está a Mas eu não me sinto. Do partido UNITA e outros partidos representados lá no Parlamento também tem uma cota, tem uma certa responsabilidade relativamente à implementação das autarquias locais. Mas também nós analisamos, e eu, na qualidade de sou estudante, pesquiso constantemente assuntos relacionados ao direito constitucional e ciências políticas. Nós sabemos que o objetivo fundamental da ciência política, e o Mano Eliseu aqui poderá rebater essa posição, é conquistar o poder e manter o poder. Sim. Isso é em toda a parte do mundo, isso é ciências políticas, isso aqui, não precisamos discutir sobre isso. Se quem tem o poder político resistência a implementar as autarquias, é porque sabe que se implementar as autarquias pode perder o poder. E a partilha de poder dá sempre a probabilidade de alguém demonstrar. Ganha, ele perde. Assim mesmo. Se agora forem implementadas as autarquias locais, é possível que o partido UNITA, não é, que é o principal opositor do MPLA, possa demonstrar à sociedade que está em condição de fazer melhores. E o MPLA ficar esquecido. Como também é possível que, lhe dando poder para administrar uma determinada circunscrição territorial, venha demonstrar que efetivamente não está em condições de governar e a população tire assunto, deixa de ser assunto para então governar. Temos essas duas linhas abertas. E depois, um outro assunto que nós não podemos deixar de passar é que quando o amigo Laurindo dizia que o Partido Liberal parece que é um partido de bem, foi mal entendido pelo deputado Monteiro. Eu também, às vezes, fico a refletir seriamente que há partidos que aparecem mais como mercantilistas do que outra coisa. Por exemplo, onde anda o Partido Humanista? O que faz? Apareceu no momento das eleições, conquistou 2 deputados e desapareceu. Onde é que está a ação, por exemplo, da FNLA, o PRI? Quer dizer, tem um impacto muito reduzido. Quer dizer, não fazem quase nada em nome da população. São turistas políticos, não são partidos que
têm vocação séria para amanhã governar e nos dirigir E da melhor agora maneira estamos possível. fazendo, portanto, vocacionados para... Não, claramente, nós sabemos, mesmo sem mencionar nomes, sabemos que existem, o nosso mercado político é dominado, e agora outros partidos políticos estão a se firmar no nosso mercado, estão a querer abalar exatamente essa ideia de que não pode haver essa bipolarização do mercado político, não é? Na medida em que outros partidos podem fazer melhor. Mas nós somos apologistas de que, do ponto de vista constitucional, e aquilo que reza a ciência, é que o ponto mais alto de uma determinada democracia é a implementação das autarquias locais. É o ponto mais alto. Obrigado, não há uma sociedade democrática se não houver autarquias locais. Isso nós estamos, isso aqui é presente. Agora, precisamos apelar à sensibilidade de quem está a travar a implementação das autarquias locais. Para que as autarquias locais, nós queremos também participar, não é? Das nossas decisões, as políticas são tomadas para nós. E para terminar aquilo que disse muito bem o Jair de Freitas, eu várias vezes disse isso publicamente, nunca estive cá na Rádio Eclésia, mas já estive em outras rádios. Eu disse muitas vezes e rebati o legado que o presidente Agostinho Neto deixou, e nós hoje vimos isso como se fosse uma lei para a vida, de que o mais importante é resolver o problema do povo. Esse princípio está descontextualizado, já não responde, incentiva a preguiça. Quando o Estado diz assim, o mais importante é resolver o problema do povo, vai dizer assim, você não precisa fazer nada, eu faço por ti. Hoje o correto seria, o mais importante é ajudar o povo a resolver o seu próprio problema. E passa por quê? Potencializar a juventude, dar condições para que a população produza e, através do seu serviço, consiga satisfazer as necessidades fundamentais. E isso contrasta com o que nós vimos aqui no Orçamento Geral do Estado, o quinhão atribuído para a agricultura. Doutor, nós temos apenas 6 minutos para terminar nosso convite. Doutor Diamantino, o doutor Monteiro vai tomar a palavra. Doutor Kassongo fala uma questão muito interessante. Por isso é que eu, quando temos vindo aqui a fazer uma abordagem, nós temos dito sempre que a política interna de um partido reflete o futuro Estado. Eu não sei, do ponto de vista de modernização da UNITA, qual é a linha ideológica que tem e orientação política. Do pouco que eu pude ler, ainda há poucos tempos, parece que ainda é socialista. Não sei, salvo o melhor entendimento. E o doutor aqui traz uma questão interessante. Doutor, vou dizer uma coisa. Todo acadêmico sabe disso. A estrutura de um estatuto de um partido é ponto assente de como eles vão governar o país. O MPLA é um partido socialista. Quem está a dizer isso? É você. Sabe o meu entendimento? Não são eles. No estatuto. Eu não quero falar dele. Vamos falar. Eu quero saber da UNITA, para ver a evolução técnica. Qual é a ideologia política da UNITA? É o seguinte, senhor jornalista. Eu não vou responder aqui. Mas pelo menos o Partido Liberal é claro. Dessa pessoa aqui, espera, entregue as palavras aos outros. Eu vou dizer, ainda bem que o Mano Gerê de Freitas está aqui. Mano Gerê, mesmo se o meu irmão Luiz de Castro não fundasse o Partido Liberal, cultura. A democracia que temos aqui, ele e nós todos somos parte. Vocês é que acordaram tarde. Não, mas espera, estou a falar, meu irmão. Espera, estou aqui a falar. Eu estou aqui a falar. Espera só um bocado. Falar, isso entendeu. Uma linguagem moderna. Outros, não, moderna não é este. Vocês é que querem confundir o focinho do corpo com a tomada. Não, é moderna não é. Dessa perspectiva. Então, dessa aqui anda a falar. Mas a abordagem tem que ser outros sim. O meu irmão disse, há pouco vocês disseram aqui, é preciso intelectualidade, é preciso modernidade. Se mesmo aqui vocês, só os intelectuais, entenderam o que disse o Mário Manuel Cola. Tanto faz a UNITA, a FNA, o PRS e o PH, são partidos da oposição. Se recebe um orçamento geral, partidos da oposição. Agora, vocês confundiram isso, estamos a ser pagos como oposição, levaram num campo onde assentos parlamentares com base na sua representatividade. Ninguém está a ser pago. Eu, como Monteiro, se me dão um subsídio como deputado da Assembleia Nacional, não estão a me dar como deputado do partido da oposição. Acho que esse ponto está claro.
Outros não, o tema que nos coloca, irmãos, não, o tema que nos coloca aqui é muito diferente com aquilo que o humano está a criar. Esse é o 7º debate. O Nerito já respondeu o teu presidente, já falaram as ideologias. O doutor Sabimbi até foi muito longe, esclarece nas redes sociais. Se o humano fundaram agora 2025, quer dizer, nós viemos de 75 a se bater, é porque a ideologia está bem assente e não sofreu nenhuma alteração. E ainda mais, os símbolos do Partido Unido, espera só, deixa eu ver, os símbolos, deixa que falar, deixa eu falar alguma coisa, deixa eu falar alguma coisa, escuta um bocado. O mano, as abordagens têm de ser para quem ficou atento, espera só um bocado, espera mano, estás aqui. Não paga, às vezes não vai morrer, estás aqui comigo, não é isso. Estamos a nos cruzar depois das eleições mesmo, mas não vai disso, isso é um fanatismo, você está a olhar. Mas é um fanatismo. Mano, ouviram bem o pronunciamento do doutor Abécio Bukuvuku quando o mais velho Nandô morreu. Diz o quê? Doutor Sabimbi nos dividiu, cada um com o amigo dele, o meu amigo me preservou. Eles foram o quê? Sempre quem matou os dirigentes da UNITA? Naquele dia, se o país tivesse justiça, haveria fonte de agora aprender quem matou os outros. Abriram! É aquilo que estamos a fazer até hoje. Os humanos sabem. O humano sabe que a luta que estamos a fazer aqui, quantos anos eu estou aqui a me bater com o Mano Luiz de Castro, com o Mano Gegé, para falarmos. E o humano hoje está questionando. Está muito tempo na oposição. O humano vão passar agora? Nós temos 90. Você tem 0. Temos de estarmos unidos. O humano não ataca mais. Olha, eles mesmo aqui, onde o Partido Liberal deve vir para o teu líder, o discurso dele é outro. Ele conversou comigo a semana passada, almoçamos juntos num cônjuge. É muito diferente, muito moderno. Eu conheço mais o líder do que o Mano. Nós somos um partido. Mas vocês. Eu não trago aqui nenhum. Não, tudo bem. Modernismo aqui, doutor. Eu não me responder a ideologia depois. Até os nossos símbolos foram criados na mata, mas não chantaram com nada no tempo do modernismo. É porque foram bem criados. Diferente da roça de bandeira que estavam criando agora, porque o tribunal tem que devolver, porque cruzou com a bandeira da Jota, da OMA, DT, aqui, não é isso. Então, eu estou a dizer, não estou só a falar, eu estou a falar a partir do APN mesmo. Então, é para dizer. É para dizer, não, você direcionar, eu estou a vos responder, porque estão equivocados, mas não estão equivocados. Doutor, trouxe vários assuntos e não repousou na questão. Meu irmão, sobre as ideologias, você sabe qual é as políticas que libertam os menos equipados. Você sabe, investiga o que é isso. Com todo respeito, a gestão tem para nós é importante. Não temos outra, exatamente. Não, o problema é que nós viemos com um tema, os colegas estão aí. Isso chama-se oportunismo. Vamos ir no tema. Eu levantei os orçamentos. Eu sempre falo com o orçamento. Falo sempre logicamente. Eu estou na Assembleia, estou a ver o problema que está lá. Terminamos o nosso tempo. Tem 5 segundos para terminar essa abordagem. Em relação aos 3 temas. Portanto, nortear a nossa conversa, apesar exatamente do problema que tivemos, que empatou-nos durante 35 segundos. Eu vou dizer aqui um elemento. Com um deputado da oposição que na Assembleia discute para um AMBO, com um administrador que só rouba o bocado que aparece aqui, acho que os logos iriam a pele, que é da oposição, mas lá abre a boca. Muito obrigado. Estou a dizer que, assim já estou a esclarecer com o meu colega, estou a dizer que eu até agora não me sinto ter prejudicado um Kwanza naquilo que lá nos bate. Mas que estão a prejudicar são aqueles que recebem nome, não é? E estão a... E o verso, o sofrimento que nós estamos a ver. Qual será o seu exercício para este ano em relação à vida de cidadão? É claro, todo um jovem é atento e nós agora optamos um método. Todos os debates da Assembleia são transmitidos em direto na página do grupo parlamentar. Então cada jovem deve saber quem é que está a falar para o AMBO, quais são que estão a falar para o bem do povo, e aqui é simples. Muito obrigado, senhor. Doutor Nassau, 5 segundos para terminar. Muito pouco. Mas muito obrigado. Exatamente. Os 3 pontos que foram aqui ditos, em primeiro lugar, dizer que ao invés da implementação dos 10%, o Estado também devia estar preocupado em controlar a inflação, incentivar a produção local. Relativamente à dívida pública, nós gostaríamos de apelar à sensibilidade de quem tem o poder de fazer, que olhasse para a dívida dos nossos empresários, porque estão mesmo sufocados, quase que muitos deles até desapareceram. Eu conheço um empresário
que prestava serviço ao Estado, hoje ficou falido e faz carvão. O Estado tem uma dívida de aproximadamente 78 milhões, ao nível dele é muito dinheiro, mas hoje está fazendo, vende carvão. E relativamente às autarquias locais, nós gostaríamos que, tenho dúvidas se o ano de 2026 será possível a sua implementação, mas fosse bom que, havendo qualquer dificuldade do ponto de vista parlamentar e formal, fosse resolvido para que então houvesse uma participação efetiva do cidadão na vida pública e que o cidadão decidisse, na verdade, o que quer para a sua própria comunidade. Muito obrigado, professor. Está Laurindo, para gesto de conclusão. Sim, em gesto de conclusão, o Partido Liberal está preocupado com a vida de todos os cidadãos, de todos os atores políticos, está preocupado com a vida, especialmente também. E queríamos aqui também alertar de que era bom que o Estado pudesse necessariamente ouvir as centrais sindicais, para que não possamos lembrar nos próximos tempos greve. E se houver de facto greve, naturalmente será legítimo. E depois é necessário, tal como disse o Dr. Cassocco, é necessário que haja um estímulo de produção interna. E também um estímulo para as importações, no sentido de que as medidas fiscais fossem efetivamente mais razoáveis para importação, uma vez que nós não produzimos, e também incentivar, portanto, a entrada de dólares, porque também é um dos grandes problemas desse país. E, já para terminar, fosse bom que pudessem ver, portanto, a dívida do Estado com as empresas como um elemento que põe em causa o ecossistema econômico. E era bom que, naturalmente, o Estado pudesse resolver a questão da dívida com os empresários, para que, naturalmente, não possamos mais ver pessoas a serem despedidas, a serem de empresas e falência das empresas. Portanto, o Estado não sobrevive exclusivamente só do petróleo, sobrevive efetivamente também dos impostos. E quando paga as suas dívidas a nível interno, incentiva necessariamente a economia. E, já para terminar, precisamos naturalmente que as autarquias sejam um tema real, não só de discussão, mas um tema real, que se efetive com urgência, para que todo e qualquer cidadão consiga efetivamente sentir a sua participação na vida ativa, lá onde vive. O êxodo rural em Luanda. Parece que é tudo luandizado. Até o indivíduo que está aqui no Ambo é tido como homem da província. Bem, em gesto de conclusão, não vai mudar. Em 2024 só nos tornaram mais pobres. O 10% também vai insistir em colocar elementos novos numa. A dívida do Estado com as empresas, essa questão aqui eu diretamente. Meus amigos empresários, vocês sabem quem vos deve. Não há segredos. Os meus amigos empresários sabem quem lhes deve e quem deve de se assumirmos diante de quem vos deve. Não tem coragem de tomar medida. Se eu estou a mentir, mostrem-me que tem. Reclamar, mas continuam a prestar o serviço. Parece que está tudo normal. Ou parem de reclamar, ou vamos impor formas de protesto. Quando abrir-se o concurso público, enquanto não resolverem os pendentes, não vamos aos novos. Tão simples quanto isso. De Angola, de Cabinda ao resolver o problema das pessoas. Queremos que as pessoas vamos implementar suas alternativas. Essas coisas vão ter o mesmo resultado ou não. Vamos só experimentar. E ainda bem que Adão da Almeida do Poder Executivo, que levou a proposta das autarquias da Assembleia Nacional. Eu conheço muito trabalho para a institucionalização. Eu sei que não vamos realizar eleições legislativas antes das eleições gerais de
autárquicas antes das eleições este ano. Se institucionalizarmos, depois vai se criar condições logísticas. Agora, cabe a cada um de nós, no seu segmento, políticos, do sociedade civil, igrejas, cerramos fileira em torno desse processo. Da vida social de todos nós. Muito obrigado, queremos estender o nosso profundo Aurino. Portanto, abrimos o ano, portanto, esta é a casa comum, como dizia Francisco, casa comum, como dizia o saudoso Papa Francisco, casa comum. Portanto, esperamos de vós